Começando, então, bom dia a todos, né? Vamos continuar, falar um pouquinho sobre o chamei aqui de Kodama líder inspirador, não só por terminar em or, né, como todo, mas porque essa é talvez a melhor definição da participação do Kodama no nosso grupo, que eu estudo desde sempre. Então, eu falo do Kodama aqui, acho que você já tem uns 6 anos, talvez, Kodama, por aí. E aqui o número de velas está errado, né? Porque isso tem 10 anos. 4 anos. Kodama com 4, já dá para reconhecer aqui, né? Essa cara de que vai aprontar alguma coisa, né? Vejo uma cara do Kodama quando está fazendo física atualmente. E aqui é uma foto, na verdade, dos 70, né? Não tinha nenhuma foto com 80 velas aqui, Kodama contando as velas. Naturalmente, ele contando, como vocês vão ver, vai surgir na apresentação alguma coisa nessa direção. Então, a primeira pergunta, né? Falando brevemente, de tantos lugares no universo, né? Como é que o Kodama vai parar no Rio de Janeiro? Né? Então, eu botei uma foto bonita aqui, porque eu sei que o Kodama gosta de fotos bonitas, né? É uma foto do James Webb, aqui de Deep Field, né? Tantas galáxias no universo aqui, o Kodama veio parar no Rio por quê? Né? E tem esse texto maravilhoso aqui, né? Onde ele conta, essencialmente, que era uma situação muito difícil, né? Quando ele estava terminando o doutorado, não tinha nenhuma posição, de papel, não tinha nada disso. E aí, por acaso, pegou num horário diferente, assim, mais vazio, né? No metrô. E aí, no mesmo carro do metrô, estava o Fujimoto, né? O orientador dele. E aí ele perguntou se ele poderia, né, apresentá-lo, né, para conseguir algum emprego. E ele disse: bom, pode talvez ir para os Estados Unidos como pós-doc. Ou você gostaria de ter um emprego no Rio de Janeiro? Porque o professor Lattes está procurando um teórico jovem. Ele disse imediatamente: sim. Yes, porque ele conhecia bem o Lattes, admirava bem o Lattes. E aqui está exatamente uma foto, aqui a transição, né, quando está vindo, né, do orientador dele para trabalhar com o Lattes. Aqui você pode imaginar o Kodama estudando aqui, assim, pequenininho vindo trabalhar com o César Lattes. Tem histórias maravilhosas do Kodama, com o Lattes, da chegada do Kodama, da casa do Lattes. Tem histórias incríveis que eu posso passar para vocês, referências depois, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Mas, para nossa sorte, né, por ter esse encontro fortuito no metrô vazio do Tóquio, né, imagina, impossibilidade total, mas aconteceu. Houve essa conversa, ele veio trabalhar com o César Lattes. Então, eu vou contar um pouquinho, já que eu estou falando, vou contar um pouquinho da minha história com o Kodama aqui, né? Eu fiz meu doutorado, naquele época, sou aluno, né? Sou filho da PUC, né? Graduação e mestrado, mas fiz doutorado aqui no IF. Mas, assim, incrível, eu passei a maior parte desse tempo sem interagir com o Kodama, que, na minha concepção, é uma perda irreparável na minha formação. Isso não tem conserto, né? Tem esse vazio na minha formação, porque eu não cheguei a fazer nenhum curso com o Kodama e interagi pouquíssimo com ele na época do meu doutorado. Ainda assim, uma frase que eu ouvia muito sobre ele era: o Kodama sabe tudo de física. Tudo. Eu ouvia isso de N pessoas no instituto. Tudo, tinha tudo no fim, assim, tipo, você não entendeu o que eu quis dizer. Tudo é tudo. Né? E eu passei a ver cada vez mais, né, quando eu passei a trabalhar na área de pesquisa. Eu tenho um overlap grande, assim, a partir do meu pós-doc, para de pesquisa do Kodama. Agora, o que aconteceu? Porque no meu último ano de doutorado, vou dar uma vez atrás de mim no corredor e tal. Não, Eduardo, quero falar com você. Fiz alguma coisa errada e tal. Já tinha fama do Kodama uma faixa preta também, ele vai quebrar um braço meu aqui. Há histórias de braços quebrados, histórias curiosas. E ele veio me procurar, ele e o Thomas, né, que trabalhava aqui na época também, para conversar sobre sonoluminescência. Aí, Kodama, eu tenho uma foto bonita para você também de sonoluminescência, experimento de sonoluminescência. Eu sei que você gosta de fotos bonitas. Né? Então, essa é a segunda. Ele sabia, né? Não tenho a menor ideia de como, mas o Kodama sabe tudo, né? De física e de outras coisas também. Eu estava trabalhando com nucleação de bolhas num outro contexto totalmente diferente. Ele me parou no corredor e me fez perguntas maravilhosas, impossíveis para mim. Eu ficava maravilhado, né? Assim, tipo, a clareza e o brilho nos olhos dele eram, assim, contagiantes. Eu tenho essa memória viva até hoje, né? Isso foi em 97, 98, por aí. Eu lembro claramente ele no Kodama animado, falando sobre sono. Eu não tinha a menor ideia que era sonoluminescência, nada disso. Ele me explicou tudo no corredor, ele me mostrou imagens e o negócio da conta que ele estava fazendo. Parecia um aluno, né? Pensando com ele. Incrível. E aí depois eu vi, né? Para minha alegria, né? Quando eu estava preparando isso aqui, eu achei isso aqui ontem. Ele fez, né? Ele fez um paper na Physical Review A, que é uma publicação, área totalmente distante, no princípio, né? Do histórico de pesquisa dele, exatamente usando o HBT, que é uma técnica do fundo de astronomia e astrofísica, mas que é muito utilizada em colisões de universidade também.
para calcular coisa de bolhas de sonoluminescência, sem a minha ajuda, naturalmente. Né? Então, hoje eu estava com a Sandra Padula. Essa foi a minha primeira interação que existe na minha memória com o Kodama. Né? Aí, a segunda vez que eu interagi com ele foi uma visita que eu fiz aqui em 2000. Né? Nessa época eu era pós-doc em Brookhaven, então eu já estava numa área bem mais próxima, né, do Kodama, e eu ouvia falar quase diariamente do Kodama em Brookhaven nessa época, quando eu trabalhava, porque Brookhaven, nessa época, era o centro do mundo nessa área, porque eles tinham ligado o RIC em 2000, então tudo acontecia em termos experimentais. Ali o grupo teórico era muito, muito bom, muito forte, tinha muitos visitantes, né? Circulava todo mundo para lá, e o Kodama era um nome que circulava o tempo inteiro. Então, eu dei um seminário aqui no IEF, né? E o Kodama fez as tradicionais perguntas bobas, né? Ou perguntas muito simples. Ele sempre levanta para assim, posso fazer uma pergunta boba? Vem escrito um grosso. Pode se preparar que vai ter uma pergunta praticamente impossível de responder. Essa pergunta, obviamente, me deixaram pensando muito tempo. E aí, finalmente, né, eu tive o prazer de conviver intensamente com ele durante, né, todos esses anos, né, mais de 20 anos. Né, eu fui contratado aqui em 2002, né, assumi em setembro de 2002, desde então, mais de 20 anos, né, convivo com ele, mesmo que eu tive a honra, né, de ser aceito no grupo do Kodama. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que ele construiu e constrói, né, sempre um grupo com essa cultura alegre e sempre colaborativa. Isso surgiu em algumas outras apresentações. Ninguém aqui conversou sobre as apresentações. Né? As coisas surgiram naturalmente em várias apresentações. Eu estava rindo aqui sozinho. Várias coisas, né, que estão na minha apresentação surgiram nessas apresentações. Então, essa coisa alegre, sempre colaborativa, todo dia presente no grupo. Ele sempre dizia, nós somos todos estudantes, alguns mais velhos e cabeça dura. Ele sempre se coloca como mais velho e cabeça dura. Né? E reuniões do Journal Club, né? Com da ordem de 15 pessoas, e seminários regulares, desde que vai fazer, né? Olha só, 20 anos, né? Tem que fazer um seminário, eu só me dei conta disso agora, né? Vai completar 20 anos que a gente tem um seminário regular, né? Desde junho de 2003. Aqui. A primeira pessoa que falou aqui foi a Tereza Mendes, né, de São Carlos, em junho de 2003. Obrigado pelo Dani Erasmo, né? Eu lembro que eu me senti entrando nessa roubada de organizar os seminários, né? E aí eu pedi o apoio do Kodama do Erasmo, eles deram um apoio total, 100%. Aí eu estabeleci certas regras que eles concordaram totalmente, inspiradas no Samurai. A primeira regra é todo mundo do grupo vai a todos os seminários sempre. A não ser que tenha uma razão, tipo, foi atropelado por um ônibus, ou tem um familiar, né, internado no hospital, coisas desse nível, né? O dia que as pessoas pararem, acabou o seminário, não organiza mais seminário. Né? Segunda regra era, sempre que a gente puder pagar os speakers, a gente paga. Se ele não tiver dinheiro, não tem problema. Se o grupo tiver dinheiro, vamos agir profissionalmente. Então, tudo isso avalizado pelo Kodama e pelo Erasmo sempre. Né? Então, vocês podem ver aqui que no seminário, eu coloquei aqui, da ordem de 15 a 30 pessoas. 15 tinha no mínimo o grupo inteiro. Se não fosse o grupo inteiro, tinha algum problema. Aconteceu algum problema com alguém, houve várias conversas, né, sobre isso. Em homenagem aqui ao organizador do colóquio, coloquei lá atrás, coloquei, né, um anúncio aqui de um seminário que o Luca deu no grupo. Então, todos vocês vão receber, ou pelos corredores, isso aqui, né? Lembro que a Beleza comentava sempre, é um alento ter esse seminário que acontece toda semana. Durante muito tempo aconteceu toda semana, sem falha. Depois ficou mais passado, hoje em dia tem um seminário numa rede um pouco mais amplo que isso. Mas, então, sempre esse apoio, né, forte e incondicional do Kodama. Então, o Kodama, aqui no grupo, né, aqui tem algumas fotos do grupo, houve algumas configurações. Aqui está até a Carla presente, mas ela tinha acabado de ter um neném, então ela estava presente na foto, né? Com a filha, a Ilana, aqui. Foi a maneira de torná-la presente aqui. E a característica marcante do Kodama, que eu peguei de uma frase do Larry McLaren, que é um texto muito bacana sobre o Kodama na época dos 70 anos dele. Esse aqui que eu coloquei em inglês, né? É uma pessoa extremamente presente, né? Extremamente agradável, né? Uma natureza gentil que faz muita interação, né? Com cientistas, né, mais velhos, mais experientes ou mais jovens, extremamente fácil, né? Notavelmente fácil. Esse é o padrão. A frase captura tudo. E sempre as tradicionais perguntas bobas e muito simples. Todos os seminários, todo o Journal Club, tem um Kodama numa sala, num ambiente qualquer. Qualquer pessoa fala qualquer coisa de física, vai ver uma pergunta dessa. Boba ou simples. Pode se preparar. Abriu a boca para falar de física com Kodama, vai ver uma pergunta simples ou um comentário do tipo, isso é um pouquinho difícil, né?
Esquece. Vai embora, vai fazer outra coisa, como o Gabriel falou, impossível. Isso, interagindo, quando você tem que aprender a interagir com o Kodama, né? Um parênteses aqui que não está. Todas as minhas interações, eu fui colaborador do Kodama em algumas coisas, e eu fui, obviamente, consultar, né, a sapiência do Kodama em várias ocasiões. Então, eu me preparava antes, quando eu perguntar esse negócio para o Kodama. Eu dava uma meditada antes, pensava direito. Assim, como é que eu vou perguntar esse negócio? Vou perguntar uma coisa totalmente óbvia, idiota, né? Cercava assim, bom, agora eu acho que eu estou em condições de conversar com o Kodama. Ia na sala do Kodama. Não, estou pensando nisso aqui, então, o que você acha? Ele sentado na cadeira dele, me olhando, ele, isso é interessante, né? Ele levantava, vem aqui no quadro. Falava um monte de coisa no quadro, discutia um monte de coisa, explicava um monte de coisa. Coisa incrível, discussão maravilhosa, eu voltava para minha sala, metade das vezes a minha pergunta nem sequer tinha sido abordada. Não tínhamos falado sobre isso, mas tínhamos falado sobre alguma coisa muito mais interessante que eu não tinha pensado. Eu voltava para minha sala com um monte de coisas para pensar, e em alguns casos, né, isso virou alguma colaboração, de fato. Mas eu acho que a maior dificuldade, sei lá, a Letícia e Gabriel, né, pessoas que Tomoe, talvez o Tomoe tenha menos dificuldade nesse sentido, porque talvez haja um ângulo, né, japonês de olhar as coisas. O Kodama sempre olha a física de um ângulo que você não sabe qual é. Então, você faz uma pergunta para ele, ele faz uma pergunta, como se ele girasse a sua pergunta e olhasse num ângulo totalmente novo. Isso é incrível, sempre. Então, eu já sabia que havia uma coisa dessa. Então, já vai vir um negócio difícil, pacas, eu vou tentar entender qual é o ângulo que o Kodama está olhando esse problema, porque vai ser certamente interessante. Todas as vezes assim, né? Sem exceção. Então, com professores e estudantes de todos os níveis, né? Isso também foi falado aqui, né? Vezes. Sempre extremamente gentil, generoso, né? Verdadeiro gentil, eu quis dizer isso explicitamente. O Kodama usa essa palavra, gentleman. Eu usar para ter que algumas outras pessoas. Mas ele é a personificação dessa palavra. Gentleman. Sempre. Então, todo mundo que convive com ele sabe que ele é a definição do gentleman. Então, coloquei só algumas fotos aqui para ilustrar tudo isso, né? Então, no grupo, o que a gente tinha, né, com ele? Primeiro, muito trabalho, né? No curso, né? Fazer músculo, né? Músculo sério. Muito trabalho, muita discussão, muito profissionalismo, muita coisa, mas sempre leve e alegre. Isso não tinha sido desde sempre divertido, sempre brincando, sempre fazendo piada. Esse prazer infantil genuíno de entender as coisas. O Dama é uma criança fazendo física. Só que é uma criança que sabe tudo de física. Tudo. Mas é uma criança, né? E de não entender e gostar mais ainda do quebra-cabeça. Isso não é bacana. Isso é interessante, porque não entendeu imediatamente, né? Não é óbvio. Né? Aí acha mais interessante. Então, Kodama é um amante de quebra-cabeças difíceis. Ele adora ganhar quebra-cabeça, mas tem que ser muito difícil, senão ele resolve em 5 segundos. Né? Se quiser dar um presente legal para o Kodama, dá um quebra-cabeças bem difícil para ele. Ele vai ficar feliz. Né? Sempre gostou. Em física ou não, né? Quebra-cabeça. Então, como eu falei, antes, apoio total a todo mundo que toma a iniciativa, né? Professores e estudantes. Apoio financeiro, estímulo, tempo, paciência, muita paciência. Muita paciência. Mas estudantes, colaboradores, todo mundo. Não tolerância, mas paciência. Isso eu também aprendi com ele. Então, não perde nenhuma oportunidade de ensinar conteúdo importante para os estudantes. E os professores. Eu aprendo muito e aprendo muito com ele, né, diariamente. Né? Então, o nosso Journal Club, né, no nosso Journal Club, esse é o ponto. Entender os conceitos, aprender o que estava por trás daquilo, ter uma imagem geral do que estava acontecendo, construir a imagem na sua cabeça. Todos os estudantes aprenderem a fazer isso desde o início. Não lerem um paper tecnicamente, serem capazes de reproduzir as contas e acharem que é isso aí. Não. Né? Isso, né? Hoje em dia, sei lá, o ChatGPT e outras, né, inteligências artificiais vão fazer, né? Facilmente. Você tem que fazer outra coisa além disso. E sobre a frase, né, do Kodama sabe tudo de física, tudo, será que é exagero? Não, né? Talvez alguma técnica especial de aprendizado, né? Para entender problemas de física nuclear, problemas de astrofísica, o Kodama usa técnicas avançadas aqui de aprendizado. Kodama, realmente, eu não sei como você é capaz de fazer isso aqui. Isso aqui realmente é muito difícil.
Bom, mas assim, o convívio com o Kodama vai muito além de física, né? Então, quem convive com ele no grupo tem acesso a inúmeros outros aspectos do Kodama. Então, aqui vai uma pequena amostra aleatória, entre aspas, né? O que a gente recebe do Kodama por e-mail e algumas outras situações interessantes que eu gostaria de mencionar. Então, primeiro, ele sempre compartilha, né? Os lugares e eventos, né, que ele divide com a gente. Sempre, são alguns, né? Sempre manda fotos lindas, né, que ele viu, né, vivenciou, ele sempre compartilha com o grupo, com enorme generosidade. É sempre legal receber essas coisas do Kodama. Mas também ele manda coisas desse tipo, né? Notícias, né? Mysteries around the atom Oxford Astrophysicists. Texto da mensagem do Kodama. Interessante, cuidado. Esse é um típico e-mail do Kodama para o grupo. Outra aqui, essa foto aqui. Aí o subject da mensagem do Kodama. Food. Humor típico do Kodama. A quarta-feira aqui, que já foi mencionada, né? E fotos. Deve ter 400 fotos da Okami. Né? Vê Okami poucas vezes na vida, mas deve ter 400 fotos da Okami que o Kodama mandou para a gente. O telefone tocando desesperadamente. Né? Herage, talvez seu. Então, sempre com umas piadas aqui. Who are you? I'm here to bring you a prosperous satisfaction. Bastante tempo. Sempre várias. Piadas desse tipo aqui, né? Tipo do Kodama. Tem um monte isso aqui no meu e-mail. Né? Percorri meu e-mail, hoje, um monte de e-mails desse tipo. Assim. Sempre, tudo. Assim, mais, antigamente mais. Antigamente era quase semanal, alguma piada desse tipo. Mas faz você morrer de esperar. E aqui, ó, sobre insônia na pandemia, isso é bem mais recente. Isso aqui acho que é 2021, ó. Mandou para mim. Falando de insônia, a Daniela me ensinou para contar o número inversamente, tá em toda mês, né? A partir de, digamos, 100. Daniela diz que a partir de 60. Mas eu acabo pensando agora, cara, se ele é criminal, acabei decorando então, esse é o Kodama. Se ensina uma técnica para ele dormir, ele fica pensando se o número é primo ou não, e vendo, catalogando os números primos. Aí, outra aqui. Mensagem sobre a apresentação, porque CNRJ, que é a nossa rede, né, atual de apresentação. Então, desculpe, foi velho sem querer. Em princípio, vou tentar falar sobre como incluir pontos na hidrodinâmica relativista. O grifo é meu. Naturalmente, sem resposta. Né? Você vai me apresentar e a gente não vai ter resposta. Mas como estamos na fase de implementação da NST de distribuição de recursos, posso não estar sobrevivendo até lá. Então, N mensagens, né? Ou então, piadas infames desse tipo, né? Capa da Physics ICE, o nome do grupo era ICE. Ele manda um e-mail para o ICE, com o subject ICE. Simplesmente uma foto dessa capa que ele vem em algum lugar. Então, assim, o Kodama é desse boa presente na vida o tempo inteiro, da coisa mais séria até a coisa mais boa, sempre presente. Outro fato incrível. Festa surpresa do ICE dos 70 anos do Kodama. Só ele faltou. Eu estou aqui, eu estava em Franco. Eu estava numa chamada aqui de vídeo, todo mundo lá, bolo, fita, vinho, tudo. Kodama não foi. Aí teve um e-mail geral, né? Eu lembro que a Carla tinha preparado um monte de coisa, mandou e-mail. Olha o que aconteceu hoje no ICE. Todo mundo lá, cadê o Kodama? Não foi, faltou. Eu estava pensando, será que o Kodama, ontem eu estava pensando, será que o Kodama vai? Não, não acho que ele vai ter. O Kodama está ali mordendo a gola da camisa, que é o hábito dele quando eu estava prestando atenção. Está aqui. Essa foi surpresa. Exato. Exato. Então, agora, rápida menção ao Kodama e os programas da TV. Tem uma lista incompleta, mas que já dá o tom aqui, né? Para quem conhece. Programa do Ratinho. Novelas da SBT igual longas discussões do almoço. Caminho do almoço, relatos longos do Kodama, longas discussões profundas a respeito. Programa do Ratinho, novelas da SBT e da Band, dezenas de memes, tipo, Faustão, etc., shakespeariano, né? Outro nível, né? Então, esse aqui é o campeão. Programa campeão do Kodama, que ele gostava muito, falava quase todo almoço, do programa do Ratinho. Isso, Kodama não é possível. Novidade que talvez você não saiba, Kodama. O Ratinho está de volta
Tinha acabado o programa do Ratinho. Aqui, 2021, também passado aqui, ó. O programa do Ratinho retorna ao vivo e cheio de novidades. Então você não devia estar sabendo disso. Voltou. Para sua alegria. Agora, quando a hora de cumprir uma promessa. Tem um vídeo aqui que não está embedded aqui, eu não sei se vai funcionar aqui. Acho que aqui não funciona, só vai para o outro aqui. Tem que acessar o nível, o nível do. Então, teve uma vez que eu vou dar um valor sobre isso que foi maravilhoso. Não posso ficar capturado, mas aí no almoço, fiz uma pergunta para ele. Então, vou botar o meu escravo que está pensando sobre a questão que ele queira para cá, vai ver a opinião sobre ele. Você vai ilustrar. Se não puder botar não mudar a página ali. Tentar achar o bastante aqui, né? Para esse vídeo aqui, né? Isso. Vou dar um play ali. Isso é ruído, mas. Rodando. Diz para mim de novo o que você acha do programa do Ratinho. Muito bom. Uma pena que não tem mais. Deve editar, então? Deve editar? Por que você gostar? Podia ter. Vale a pena de mesmo, não? Quando eu fiz a pergunta, o Maurício Ripper, que foi aluno, né, daqui também, começou a gargalhar atrás, porque no caminho do almoço ele tinha feito um longo discurso sobre o Ratinho, que eu não estava com o celular na mão para gravar. Eu gravei isso, tem mais de 10 anos, né, Kodama? Mais de 10 anos. E eu falei, Kodama, isso será usado contra você, ou a seu favor, numa homenagem no futuro. Prepare-se. Eu ia usar numa festa de 70 anos, mas é um evento internacional com um monte de gente, né, que não fala português. Bora aí, dessa página. Vou voltar na. Então, não usei ali porque não cabia, mas, Kodama, né, tive outra oportunidade e não perdi. Só não deixa na página. Estou vendo aqui. Então, isso ilustra bastante, né? Como é que eu ando o programa e como ele é um cara realmente totalmente versátil. Então, num evento que a gente organizou, quando ele completou 70 anos, que eu mencionei, foi uma rampa especial, né? Que mencionaram a rampa aqui. Então, vou dar uma mostrou nessa foto aqui para mostrar como é que ele se sente, né? Olhando bem, em circunstâncias como essa. Vou dar a gente vê você assim, né? Essa é a sua imagem real, como apareceu aqui na apresentação de Gabriel, uma coisa parecida, de uma outra pessoa. Samurai em ação. Esse é o Kodama. E aqui minha mensagem final. A gente queria fazer um agradecimento, né, especial para o Erasmo. Kodama queria, General Erasmo. Força motriz atrás dessa organização aqui de homenagem. Então, o Erasmo que teve determinar uma tarefa, né, que eu tentei cumprir da melhor maneira possível, mas a força motriz por trás de tudo isso foi muito bem. Parabéns. A gente sempre muito abaixo do que o Kodama merece por definição. Não tem jeito. Então, Kodama, muito obrigado por me escrever aqui. Sua amizade por inspirar a todos nós, apenas sendo você mesmo. Só isso. Não parece que é sem esforço. Né? Então, o único, que ainda assim, é exemplo assim, isso aqui. Sempre cultivando a alegria. Aqui, o exemplo da gente junto com você dando uma gargalhada maravilhosa. A gente esteve nesse lugar recentemente, agora numa escola que a Letícia organizou. Lembra isso aqui? Isso lá em Angra, né, no Hotel do Bosch. Tem essa gargalhada maravilhosa. E agora eu gostaria de passar para manifestações, né, da plateia, mas tem uma manifestação gravada de alguém que me contactou. Por favor, será que eu poderia fazer uma manifestação, mandar um pequeno vídeo, alguma coisa desse tipo? Lucas, pode dar ajuda? Pode? Tem um vídeo aí do Martim, né? Martim Makler, que não está aqui, pediu, por favor, será que eu poderia mandar alguma coisa? Então, Martim é também ex-aluno do Kodama, né? Acho que de curso, ex-aluno também de orientação. Posso fechar aqui? Pode.
Então, eu encerro a minha apresentação e a gente passa a manifestação em geral. Perdão. Sai daqui, né? Sai daqui. Esse. Vamos agradecer também, porque a exposição com várias coisas foram ditas aqui, então realmente rodando a organidade. Bom dia, programa. Bom dia a todas e todos. Eu muito feliz de saber dessa comemoração, homenagem se integra ao programa. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar mais palavras. De uma felicidade de ter ótimos professores da IEF, eu realmente ser professor do programa, ser aluno do programa, é uma coisa muito especial, não é só aprender a disciplina, a percepção, aprender o conteúdo, mas é aprender a olhar as coisas da forma do físico, né? E eu acho que esse é o grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos do programa, esse olhar amplo do físico, a forma de pensar, de raciocinar, de enxergar os problemas. E esse aluno de doutorado do programa foi uma experiência fantástica. Novamente, foi mais do que aprender um assunto, do que desenvolver uma pesquisa, do que tentar fazer algo original, mas realmente informar desse olhar, né, das questões. Por um lado, claro, todas as partes técnicas, mas muito além disso. E a convivência do programa assim, foi ensinamento da vida, né? Foi muito convite, o programa sabe disso, uma pessoa não só gentil e generosa, mas uma pessoa que vai passando ensinamentos da vida. Então, assim, 20 anos depois, mais de 20 anos depois de ser aluno do doutorado do programa, eu ainda lembro de muitos ensinamentos e assim, muitos me pensou hoje, não só como cientista, mas como pessoa, eu devo ao programa, então eu queria te dar um enorme abraço, e já parabéns e agradeço por tudo. Bom dia para você. Bom, agora seria assim, um momento então, de manifestações, quem quiser falar. Você quer falar, Codão, fazer uma manifestação? Realmente, todas as apresentações me parece estar falando que sou quase extraterrestre, muito fora da idade, então, minha personalidade, eu acho, mas realmente, por ser 80, talvez, pareça uma certa cobertura de feitos e me agradeço muito, porque eu mesmo já falei a várias pessoas que nem imaginei que chegaria a 80 anos, quando estava chegando no Brasil. Quando eu soube que a aposentadoria é 70 anos, aí nem preocupava, eu já estaria morto. Mas realmente eu penso, eu sou muito sortudo e realmente vocês são muito assim, generosos e muito pacientes comigo. Inclusive, como professor também. O que a Letícia falou, na verdade, é realmente uma quase fantasia, porque eu soube que vários alunos falavam assim, Kodama, sim, parabéns, dá aula bem, em japonês. Então, realmente deve ter sofrido bastante as comunicações, mas mesmo assim, muito obrigado por ter realmente me deixado sobreviver, por nesse conflito, inclusive, receber esse agradecimento. Muito obrigado. Gostaria de falar então, isso aqui de mudar, né? Tudo que a Letícia e todos os outros escreveram, eu, como aluno do Kodama, eu vi perfeitamente. Foi exatamente isso. Exatamente aquilo ali. Ele é essa pessoa. E essa história envolve 3 pessoas do estudo de física. E ela é tão importante que ela está no meu memorial de pesquisa.
memorial de professor. Eu estava no terceiro período e ia largar a física. Eu estava de saco cheio de física. Acaba mesmo. Me interessava muito mais por matemática, na época, e por filosofia. Eu estava pensando em largar a física e filosofia, mas eu era um bom aluno, enfim. Me virava bem com as coisas, gostava de aprender mais matemática. A física estava enfadonho. Física 1, 2, 3, 4. Física 1, 2 e ia para 3. E eu não ia suportar física 3. E aí eu bati na sala da Marta, que não está aqui. A Marta era a coordenadora da COA, no momento, uma pessoa que tem uma sensibilidade imensa para entender os alunos, os problemas dos alunos. Conheci o melhor amigo que uma pessoa pode ter, Ney, nesse dia. E a Marta falou: você não vai largar a física, você vai fazer mecânica clássica. Eu sei o que você está sentindo nesse momento e você tem que... Vou te mostrar como a física funciona. Eu caí na mão do japonês. A partir daí eu passei a perseguir o japonês. E fiz doutorado porque eu não aguentava física nuclear. Tive muitos mestres aqui, mas a pessoa que mais me ensinou coisa... Obrigado, Rolando. Teve um dia na aula que petulante demais, né? Vamos para a eu falei, posso sentar, né? Aí ele baixou de acabar a aula, né? Aí depois disso a gente esqueceu. Eu ia. Mais alguém? Erasmo, por favor. Uma palavrinha rápida, uma primeira observação. Depois só chegar um pouquinho para trás aí, que você aparece ali. Ok. Uma primeira observação, o agradecimento enorme que nós temos ao país de origem do Codão. Presente que nós ganhamos. Uma pessoa já formada intelectualmente, moralmente, com objetivos lúcidos de sua participação na humanidade ampla que ele pertence. Então, obrigado ao Japão. Segundo, uma palavra que faltou nas elogios e descrições feitas pelo Letício, pelo Denicol, é a palavra ética. O Kodama é um padrão de ética realmente que a gente que observar, cuidado. Eu imagino os calafrios que o Kodama sente quando vê a falta de nosso comportamento ético, social, em geral, no Brasil, né? Em vários setores, cultura, política, etc. E o Kodama, então, traz esse princípio ético com quem eu comentei muito ao longo da nossa convivência e as observações sobre os comportamentos. O Kodama é aquele padrão realmente que é muito valioso no Brasil e que devemos buscar. Uma outra curiosidade, uma piada praticamente. O Kodama tem um grande amor na vida, que se chama Okame, que é a cachorrinha dele, que é realmente um amor impressionante do Kodama. E esses dias atrás, o Kodama que faz, de vez em quando, umas misturas de verbo com preposição, e na adaptação da língua dele para a nossa, às vezes falha. Então, ele, sendo cumprimentado, a minha filha de Florianópolis, eu estava lá com ela, telefonou falando do Kodama, telefonou para ele para cumprimentá-lo, e ele demorou a responder, respondeu depois e explicou assim: eu não pude porque eu fui tomar uma vacina na Kodama, na Okami, né? Eu fui tomar a vacina na Okami. Aí minha filha ficou pensando, tomar na Okami, ele queria dizer cuidar, levar a Okami para vacina. Mas ele foi tomar vacina na Okami. Então minha filha comentou, a bunda do Kodama se chama Okami.
Alguém que quer abrir? Boa tarde a todos. Eu queria relatar uma situação que aconteceu comigo quando eu fui aluno do Codama. Na verdade, nessa época, 1999, muitos anos atrás, eu fazia o curso de Física, FISESP 3, Física Experimental 3, com um outro professor, que já não se encontra mais aqui. E nessa época, eu escrevia na mesa, no Instituto de Física, na mesa, na cadeira, na carteira, não usava papel, eu escrevia na mesa. Eu fazia essa prova de Física Experimental e esse professor, ele bateu a mão na cadeira e disse: seu animal, não faça isso. Gritou no meio da prova comigo. E eu fiquei muito nervoso, muito chateado, muito triste na hora, não fiz bem na prova. Só que o hábito de escrever na carteira não passou. Uma semana depois, eu fazia mecânica clássica com Kodama e eu estava lá, escrevendo na carteira. Não em papel, pegava o lápis e escrevia na carteira. No meio da prova, eu senti os braços, um braço aqui, e nele, uma resma de papel desse tamanho. 30 folhas, mais ou menos. E nele, escreve na carteira, não. Você vai sujar a carteira, as pessoas vão passar por aqui, vai estar sujo. Não escreve, não. Escreve aqui, que botou a parede na cabeça. Nunca mais. Eu escrevi uma carteira. Porque muitas vezes a gente passa por aqui, a gente vai ensinar, a gente não ensina nada, né? Os alunos aqui aprendem. Mas os caras não vão saber mais os nossos nomes, não vão saber o que nós ensinamos, não sabem nada. Mas a maneira como a gente trata as pessoas vivem. Isso é o mais importante. Eu nunca me esqueci. Muito obrigado. Que os 80 anos, o senhor tenha muita saúde, para ter muita luz ainda para todos nós e para dignificar. Muito obrigado. O Kodama chegou, você deve ter sentido um certo medo, né? Alguma outra manifestação? Elvis? Bom, vou falar aqui como talvez um dos alunos mais recentes, né, do Kodama e do João também, né? Fiz doutorado aqui no Instituto tem um pouco tempo atrás. E aí vou contar a história de como é que eu conheci o Kodama, né? Eu conheci o Kodama antes do Instituto de Física. Talvez ele não saiba disso. Mas eu conheci o Kodama no Observatório Nacional. Eu era estudante ainda do ensino médio. O Kodama foi dar um seminário, uma rede de seminários que estava acontecendo lá. E aí, bom, eu estava interessado em astrofísica já no ensino médio, lendo algumas coisas, Causeira, né? Muita divulgação científica. Não sabia nada de física. E aí fui assistir o seminário do Kodama. E aí o Kodama fala sobre QGP, plasma de quartos seguros. Mas num nível que eu falei assim, nossa, se isso é física, eu talvez saiba somar números, né, e multiplicar, porque o resto eu não sabia, não. Então, aquela primeira impressão que o Kodama deu foi falar, nossa, se eu fizer faculdade de física, acho que não vou aprender nada, porque está muito além. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo, cheguei no Instituto, fiz a graduação aqui, e aí conheci o Kodama de novo, já em física nuclear, né, no curso de física nuclear de partículas. E aí o Kodama tem, como a Letícia tinha falado, as memoráveis listas de exercícios, que os alunos discutiam se a gente conseguia fazer metade da lista, já era muito, né? Sim. Juntando toda a turma, fazer metade da lista já era muito. E o Kodama tem um negócio muito engraçado dentro de sala de aula, vale a pena ressaltar, é que não importa onde ele esteja na sala, ele vira e escreve no quadro. Então, o quadro dele não é linear, é que a gente está habituado, né? Os quadros são organizados, geralmente, de uma ordem cronológica linear. O quadro dele não é linear. E depois você tem que se preocupar em anotar aquilo ali naquela ordem dele, porque tudo ali vai fazer sentido, né? Então, tem muita informação no quadro, mas, ao mesmo tempo, essa informação é colocada de uma ordem não linear. Mas isso é muito prazeroso, porque os cursos são muito abrangentes, né? Então, os cursos do Kodama são sempre... É um curso de nuclear, ele vai falar de mecânica quântica, ele vai passar por matéria condensada, ele vai fazer uma conexão com uma outra área que você não imagina que vai ter a ver.
mas ele sempre fala isso. E assim, para mim, foi um privilégio poder trabalhar com o Kodama no doutorado, junto com o João, e a colaboração foi muito frutífera, e falaram aqui é realmente verdade, né? Que sempre quando a gente vai à sala do Kodama, ele sempre responde, né? Na minha época já era o sim, né? Sim! Pode entrar, né? Se ele tiver o quais são seus problemas, e sempre muito acolhedor nesse sentido. Né? Então, obrigado, Kodama-san, por ter esse privilégio de poder trabalhar com você, e espero que você tenha muita saúde. Isso aí, pessoal. Mais alguma manifestação? Alguém que está querendo ir? Ana Lúcia. Bora, Lúcia, bora. Hein? Não. Eu fui secretária no Instituto por quase 25 anos e o Kodama sempre esteve em congregação, como professor titular, em comissões, né? E, de vez em quando, eu mandava e-mails para relatório, para ele ser relator de alguma coisa. Kodama, e ele não respondia, né? E um dia ele entrou na minha sala e falei, Kodama, você não me respondeu se você vai poder relatar. Eu te mandei um e-mail e ele me disse, você não escreveu querido Kodama. E aí eu falei, então eu tenho que colocar querido Kodama. Se você colocar querido Kodama, eu leio o e-mail. E eu tentei mandar os e-mails para ele dizendo, querido Kodama, por favor, responda o e-mail. E esse é o Kodama. Tá. Bom, pessoal, acho que se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas já exploramos bem e vamos encerrar então os nossos parabéns ao Kodama. Felicidades, Kodama, parabéns. Continue com o humor, esse humor minimalista, né? E textura. Legal.